Nesse próximo vídeo eu quero lhe apresentar as visões acerca do futuro, como os antigos enxergavam e hoje veem a forma como os eventos bíblicos acontecerão. Entenda que todos nós acreditamos que eles vão acontecer, mas para alguns o tempo vai modificar de acordo com a interpretação de alguns textos. E obviamente existem alguns adendos que foram acrescentados ao longo da história. E eu quero fazer uma ilustração a partir da visão pós-milenista com as outras visões do futuro. Olá, em primeiro lugar eu quero dizer que na história da igreja nós temos alguns óculos, lentes, pelas quais enxergamos o futuro. E elas são diferentes para enxergar as coisas que hão de acontecer, a chamada escatologia, a doutrina dos últimos dias. Em segundo lugar, eu quero dizer que existem muitos homens de Deus que têm impactado o mundo e que acreditam de forma diferente sobre o final dos tempos. São pessoas piedosas, que pensam diferente, mas que concordam com algo. A plena manifestação do reino de Deus nunca virá até o retorno corporal de Jesus Cristo. Ou seja, nenhuma instituição humana, seja ela qual for, incluindo a igreja, poderá criar uma sociedade utópica, perfeita. Precisamos de Jesus para ter uma sociedade de paz, o príncipe da paz. Em terceiro lugar, eu quero dizer que acredito que a escatologia é uma chave hermenêutica muito importante. O modo como nós hoje vivemos é relacionado diretamente à forma que enxergamos o futuro. Foi Günter Moltmann, o teólogo da esperança, o teólogo alemão, que diz que a escatologia é a chave hermenêutica da Bíblia. Então não é um assunto periférico. E por último, eu digo a você que acha que tem todas as respostas, que você ainda não entendeu todas as perguntas. Então vamos lá, vamos conhecer essas lentes, esses óculos que nos permitem ver as mais conhecidas visões do futuro. Primeiro, nós temos o pós-milenismo. Dentro do pós-milenismo existem pontos de vista divergentes. Nem todo mundo acredita igual. Alguns acreditam que haverá no futuro uma idade de ouro de 1000 anos. E essa idade de ouro vai acontecer antes da volta de Jesus. Outros, como também os amilenistas creem, eles acreditam que o retorno de Cristo não é um período futuro de 1000 anos, literalmente. Pós-milenistas permitem um reino espiritual na terra e uma manifestação gradual do reino de Deus, antes do retorno de Cristo. Alguns vão dizer, essa é uma escatologia nova. Contudo, a maior parte da igreja primitiva e os principais teólogos da reforma protestante acreditavam em algum tipo de pós-milenismo. Teólogos como Eusébio de Cesareia, Atanaso de Alexandria, Agostinho de Hipona, o grande avivalista do primeiro despertamento americano, Jonathan Edwards, William Carey, o grande missionário, Charles Hodge, James Thornwell, Augustus Strong, o Strong, B.B. Harfield, John Murray, dentre tantos outros, somente para citar alguns, e durante esse tempo eu vou falar muito do que eles diziam e suas citações. Nós temos óculos a fim de ver o futuro, e o próximo deles é a escatologia dispensacionalista pré-milenista. Uma parte de eruditos sérios acreditam que o ponto de referência para essa visão surgir na América, nos Estados Unidos, e depois conquistar o mundo foi a Guerra da Secessão, a Guerra Civil.
quando se mudou de uma visão escatológica puritana, pós-milenista, para uma visão hiper-pré-milenista. No final do século XIX, um sujeito chamado J.N. Darby sistematizou o que se tornou muito popular no século XX, primeiramente com a Bíblia de Cyrus Scofield e posteriormente com Hal Lindsey, e seu livro A Agonia do Grande Planeta Terra, e ainda com Tim LaHaye e o seu Deixados para Trás. Dispensacionalistas acreditam que os crentes em breve serão levados para o céu. Antes, no meio ou no fim de 7 anos que eles chamam de a grande tribulação. Durante esse tempo, o anticristo possuiria os territórios do antigo Império Romano. E milhares de judeus viriam a Cristo trazendo um avivamento mundial, culminando com o retorno físico, corporal de Jesus para julgar as nações e inaugurar um reino milenar, um reino de 1000 anos. Essa visão, no entanto, é relativamente nova, já que o arrebatamento, como é ensinado, data o início do século XIX, tendo cerca de menos de 2 séculos. Com base em uma interpretação particular de Daniel capítulo 9, as 70 semanas de Daniel, repito, uma interpretação bem particular. Israel então estaria no centro dos acontecimentos, os judeus convertidos trariam o reavivamento, até que os restantes dos escolhidos, os 144 mil de Apocalipse capítulo 7, recebessem a Cristo. Então, enquanto a igreja espera o arrebatamento, as coisas vão ficando mais difíceis a cada dia. Então, uma grande apostasia no mundo. Surge uma igreja fraca, secularizada, dominada pelo anticristo, que dominaria tudo, controlaria todas as coisas, e as nações não seriam convertidas até o retorno físico, corporal do Senhor Jesus Cristo. O objetivo principal, portanto, é fazer nosso check-out desse mundo, é ir embora, é escapar, é fugir. Olhai para o alto, eles dizem. Não se ocupe com coisas terrenas e mundanas. Esse mundo está condenado, já não tem jeito, tudo está perdido. Com uma visão dessa, não faz sentido ter nenhum engajamento social. Com uma visão dessa, não é possível mudar o mundo política e culturalmente. Ora, olhar para o alto, como diz Paulo, é ter o céu como referência. Nós vivemos da terra para o céu e não do céu para a terra. Deveríamos inverter isso. Mas se cremos que o barco vai afundar, não importa o que façamos, não é sensato arrumá-lo, poli-lo ou consertá-lo. O que nos resta é torcer para que o arrebatamento aconteça logo. Mas o Dr. David McPherson, em seu livro The Rapture Plot, é alguma coisa como um enredo do rapto, do arrebatamento, diz que antes de 1830 o ensino do arrebatamento não existia na história da igreja como é contado hoje. O autor renomado David Schilt, também em seu grande livro, o seu livro A Grande Tribulação, concorda com esse argumento. E o reverendo John Bray diz que houve um tempo, antes de meado de 1800, em que a interpretação mais proeminente de Mateus 24, que é o Apocalipse do Novo Testamento, era que o que estava escrito ali, o discurso apocalíptico de Jesus, já foi completamente cumprido, e que a data do livro do Apocalipse é bem anterior ao que se acredita hoje. Uma infinidade de profecias fracassadas já previram a volta de Jesus, o fim do mundo, o arrebatamento no meio de um mundo colapsado. Hoje nós precisamos considerar se esses profetas desacreditados devem ser expulsos do palco. Estamos perdendo as nações, porque nós ficamos fora das decisões importantes que acontecem em nosso mundo. Estamos perdendo por WO,
Nossa inoperância no mundo deve-se a uma visão escapista, onde criamos um gap, uma distância entre a igreja e a sociedade. E quando nos tornamos sal sem sabor, um sal insípido, diz a Bíblia, seremos pisados, nos tornaremos subcultura. No futurismo ou pré-milenismo dispensacionalista, a igreja está preocupada apenas com as coisas espirituais, até o retorno de nosso Senhor. Ela não carrega consigo a missão de mudar o mundo, a chamada comissão cultural de ir ao mundo e discipular as nações. Mas existe um outro pré-milenismo, uma outra visão bem mais equilibrada. É o pré-milenismo clássico. Eles acreditam que muitas coisas ensinadas por Jesus em Mateus 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, ainda estão para acontecer. Mas muitos pré-milenistas clássicos acreditam na lei da dupla referência. É quando uma profecia se cumpre em duas ocasiões diferentes, em dois tempos diferentes, ou seja, as passagens que falam da destruição de Jerusalém no ano 70, que aconteceu, que está em Mateus 24, também apontam para um cumprimento no futuro. Então a profecia se cumpriria em dois momentos históricos. E nem todos os pré-milenistas clássicos acreditam em um arrebatamento antes da vinda do anticristo. Essas doutrinas são realmente novas. Pré-milenistas até podem acreditar em uma igreja vitoriosa, onde não é preciso esperar pela conversão de Israel, para que as nações sejam discipuladas, transformadas, reformadas para Deus. O terceiro óculos, ou a terceira lente com que você pode enxergar o futuro, é o hiperpreterismo, ou o preterismo completo, que é o extremo oposto do dispensacionalismo ou futurismo. Enquanto um crê que tudo se resume ao futuro, as profecias sempre vão se cumprir no futuro, o outro acredita que tudo se resume ao passado, ou seja, já está tudo cumprido. Ao ensinar que o livro de Apocalipse e todas as profecias do Novo Testamento já se realizaram com a destruição do templo em Jerusalém no ano 70 pelo general Tito, a pergunta que fica é: onde fica a volta física, corporal de Cristo, a ressurreição dos mortos? Em Atos capítulo 1, as Escrituras dizem, os anjos dizem que da mesma forma que Cristo subiu ao céu, ele vai voltar. Todos os credos históricos ensinam a haver uma segunda vinda literal de Jesus e uma ressurreição corporal dos santos, e em muitos textos bíblicos temos a mensagem que assevera que todos os túmulos vão se abrir e até o mar dará os seus mortos. Incrível! O preterismo parcial, como ensinado por Harold Eberly no seu livro Escatologia Vitoriosa, mostra como muitas dessas profecias de Mateus 24 e também do livro de Apocalipse foram cumpridas com a destruição do templo. É verdade, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Ao negar isso, o preterismo completo abraça o gnosticismo. Nosso quarto par de óculos, nossas lentes que podemos enxergar o futuro, agora passa pelo amilenismo. Ao longo da história, a igreja tem sido tecnicamente pós-milenista. A igreja acreditava que Cristo está atualmente reinando no céu. Jesus está no céu com os santos que venceram e estão em sua glória. E através da igreja, na terra, ele está reinando. E irá retornar fisicamente após o reinado do milênio. Entenda que os 1000 anos só são mencionados no livro de Apocalipse por 6 vezes. Como o Apocalipse é um livro bem simbólico, altamente simbólico, esses 1000 anos mencionados podem não ser simplesmente 1000 anos, mas um período de tempo. Apocalipse 20 tem sido historicamente interpretado por muitos teólogos como um longo período de tempo, e não literalmente 1000 anos. 1000 anos.
Nos últimos 200 anos, um novo termo foi introduzido para fazer frente ao pós-milenismo, que foi o amilenismo. Os pós-milenistas acreditam que o reinado de Cristo será físico e espiritual, manifesto na terra através da igreja, cumprindo a comissão cultural de Gênesis 1, onde Deus diz: governa. Em Mateus 28, ide por todo mundo, discipula as nações, colocando os inimigos debaixo dos seus pés. Assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Antes de Jesus retornar corporalmente para julgar o mundo, conforme o Salmo 110, o Salmo 2, Atos 3, convém que os céus o retenham até o tempo da restauração de todas as coisas. São muitas passagens. Já os amilenistas acreditam que Jesus já está reinando, e ele reina espiritualmente no céu, com os santos na sua glória. E como o seu reino não é deste mundo, né? João capítulo 18, verso 36, uma interpretação bem reduzida, não necessitamos de nenhuma reforma política ou social para ele retornar corporalmente. Então, já que o reinado de Jesus é espiritual, a comissão cultural não é um componente essencial da escatologia, da doutrina dos últimos dias. A comissão cultural não deve ser cumprida de maneira assim, literal. Ou seja, não é necessário reformar o mundo para Jesus vir nessa visão. Ignoramos então as passagens de Gênesis, dos Salmos, de Atos e tantas outras. Uma pessoa que acredita que o reinado de Cristo é meramente espiritual e não terreno, não sabe o que fazer com a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, quando ele pede a Deus que o seu reino venha e a sua vontade seja feita na terra como nos céus. Então isso não tem sentido, fazer esse tipo de pedido. Além disso, desde o reinado de Jesus seja espiritual e que nunca será manifesto na terra através da igreja, você pode ser um progressista, você pode relativizar os princípios morais, você pode relativizar a transformação do nosso mundo no mundo de Deus. Nosso problema realmente é um problema antigo, que atacou de frente nossos pais primitivos da igreja, já em seu início. O nome do monstro é gnosticismo. No período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento surgiram 4 filósofos: Platão, Aristóteles, Epicuro e Zenão. Esses criaram uma plataforma daquilo que ficou conhecido como o helenismo, uma cultura grega invadindo o mundo e que se baseava em 3 principais premissas. Helenismo significa viver como grego, vestir-se como grego, pensar como grego. Eles eram fatalistas. Os estoicos acreditavam que o mundo estava como que condicionado ao futuro. Os gregos tinham a Moira, que era o oráculo de Delfos, em que quando o oráculo declarava que algo iria acontecer, nada podia impedir. Então, era um destino fatal. Você está amarrado na carroça, no roldão da história, e você não pode fazer a diferença. Você não pode mudar seu destino. Na verdade, nessa visão, o destino é um Deus. Os epicureus, Epicuro tinha o seu jardim das delícias. Era a ideia de se separar do mundo. Daí essa visão dualista da dicotomia de sagrado e secular, céu e terra, material e espiritual, tempo e eternidade. 2 mundos é a visão do gnosticismo, onde o Criador fez um mundo espiritual que é bom. O demiurgo criou um mundo material que é ruim. Portanto, tudo o que é material é mau. A matéria é má. Então, abdiquemos da riqueza e façamos votos de pobreza, a fim de que nos livremos do material, já que ele é ruim. Saiamos da perspectiva relacional e vamos nos esconder nos monastérios.
sozinhos, solitários, distantes da sociedade. Vamos viver como celibatários, impedidos de se casar, fazendo votos de não se casar, a fim de ter uma vida superior, uma vida espiritual. Ora, essa visão é falsa, ela é pagã. Foi Lutero quem disse que o casamento é santificador, e como monge durante 10 anos, e depois de 1 ano de casado, ele testificou que em 1 ano de casado eu aprendi mais sobre caráter do que em 10 anos como monge. A família é a escola do caráter. Senhoras e senhores, é tanto para dizer aqui e eu queria vos falar, mas na próxima aula nós continuamos. E na próxima aula eu vou falar justamente sobre essas visões que deram esse pano de fundo que se tornou aquilo que chamamos de helenismo, que parte de uma visão gnosticista a partir de plasticismo, dualismo e fatalismo. Em contraposição a isso, nós teremos a visão judaica cristã, que mostra um mundo de esperança, que revela que o arrependimento, que os atos de justiça e a oração podem quebrar qualquer sentença. Então, até lá.